nojento. A Rússia tá tremendo com as explosões. Refinarias de petróleo estão em chamas. O céu tá coberto por uma fumaça preta e densa. A ponte da Crimeia tá balançando. A Ucrânia sabe como desativar essa ligação de transporte crucial. O Kremlin explodiu em indignação. Não há como se defender disso. Enquanto isso, a Rússia volta a inventar vitórias inexistentes, enquanto as forças armadas da Ucrânia destroçam os invasores no fronte. As mentiras não vão durar muito. A verdade está do lado da Ucrânia. Chocante. A China superou Putin e ficou com o dinheiro dele. O esquema todo envolvendo o gás russo. Contratos baratos para Moscou enquanto Pequim controla o mercado global. Isso vai te impressionar. Vamos analisar o que está acontecendo agora. Olá, este é o Ukraine Today. Maria Farafonova aqui com as últimas atualizações. Explosões foram ouvidas em Ufa, na Rússia. Moradores acordaram com estrondos por volta das 6 da manhã, hora local. Mais cedo, um alerta foi declarado em toda a República do Bascostostan e restrições de voo foram impostas no aeroporto de Ufa. As autoridades confirmaram o ataque, alegando que vários drones foram abatidos ao se aproximarem da refinaria de Ufa, notando que destroços de um caíram em uma área industrial. O incêndio está sendo combatido no local e, segundo informações, não há vítimas. Segundo analistas de inteligência da Kibor Boroshino, a refinaria Bashneft Novoyl em Ufa foi atingida. Isso fica a cerca de 1.300 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Acredita-se que o ataque tenha avisado a unidade AVT-5. Um incêndio muito intenso está ocorrendo agora, com uma fumaça preta e densa subindo. A unidade AVT é uma instalação primária de refino de petróleo e parte fundamental do processo de produção. Sem ela, o processamento posterior é impossível. A ponte da Crimeia pode ser desativada toda semana. Isso foi afirmado por Denis Tillerman, coproprietário e designer-chefe da Firepoint. Segundo Tillerman, a estrutura da ponte da Crimeia é bem forte e difícil de destruir totalmente. Ele notou que os suportes da ponte são feitos de tubos de metal maciços, cheios de concreto armado, oferecendo alta resistência. São tubos grandes com espessura de parede de cerca de 2,5 centímetros, pelo que me lembro, com um diâmetro de mais de 1 a 1,2 metros. E tudo isso é preenchido com concreto armado. E há cerca de 9 tubos desses, eu acho. Só uma explosão nuclear poderia realisticamente danificar uma ponte dessas. Ao mesmo tempo, ele enfatizou que a parte mais vulnerável da ponte são seus vãos. Bem, os vãos podem ser derrubados até toda semana. Eles não vão conseguir substituí-los toda semana. Tillerman também acrescentou que, se os militares tiverem capacidade técnica, tais táticas poderiam ser aplicadas sistematicamente. Então, é possível que a ponte da Crimeia enfrente sérios abalos em breve. Mais mentira russa sobre o fronte. O Ministério da Defesa da Rússia voltou a alegar a captura total da região de Luhansk, pela terceira vez pelo menos. Isso foi declarado em 1º de abril no relatório do Ministério da Defesa russo, citado pela agência de propaganda Interfax. Uma bela piada de 1º de abril. O Ministério alegou que unidades do Grupo de Forças Oeste completaram a libertação da chamada República Popular de Luhansk. No entanto, alegações sobre a captura total da região de Luhansk já foram feitas antes. Em particular, o chefe da ocupação, Leonid Pazenik, disse em 30 de junho de 2025 que o agressor teria capturado totalmente a região, 100%, apenas alguns dias antes. Mais tarde, durante um discurso no Fórum Valdai em outubro do mesmo ano, Vladimir Putin afirmou que a Rússia controlava quase 100% da região de Luhansk. Eu acho que cerca de 0,13% permanece sob controle inimigo. Cerca de pouco mais de 19% da região de Donetsk ainda está sob controle inimigo. Cerca de 24% a 25%. Essas são as regiões de Zaporíjia e Kherson. As últimas alegações russas foram refutadas pelo 3º Corpo de Exército da Ucrânia. Combatentes ucranianos afirmaram que estão mantendo as últimas linhas de defesa na região de Luhansk, incluindo Rekivka e outros assentamentos mencionados pelos ocupantes. Apesar de todas as tentativas dos russos de capturar a região por meios militares e virtuais, usando mentiras e fakes. Em 1º de abril de 2026, o mapa do serviço ucraniano Deep State, que coopera com o Ministério da Defesa da Ucrânia, também não mostra evidências da ocupação total da região de Luhansk pelas forças russas.
Um momento épico. Xi Jinping superou publicamente Putin e levou seu dinheiro. A China está lucrando com a revenda de gás russo. Enquanto seu aliado passa por dificuldades, Pequim está enchendo os bolsos. Os primeiros detalhes foram vazados para a mídia. O país tem conseguido revender volumes maiores, pois sua própria necessidade de GNL estagnou, com a atividade econômica mais fraca minando a demanda industrial, enquanto a produção doméstica de gás e o suprimento russo por gasodutos crescem. A China está capitalizando as diferenças de preços, contratos baratos de longo prazo com a Rússia e preços de mercado à vista extremamente caros. Uma combinação perfeita. Após a escalada do conflito dos Estados Unidos e Israel com o Irã, os preços do GNL na Ásia subiram quase 85%. O motivo é simples. O suprimento pelo Estreito de Hormuz, que responde por cerca de 20% dos fluxos globais de GNL, foram seriamente interrompidos. Desastres fatais com aeronaves militares e muitas vítimas. Uma queda acidental de bombas sobre a região de Belgorod. A aviação militar da Rússia está enfrentando tragédia após tragédia. Detalhes a seguir. A Rússia perdeu uma aeronave militar An-26 na Crimeia. Ela teria colidido com um penhasco. Não, isso não foi uma piada de 1º de abril. O que realmente aconteceu? Foi fogo amigo contra eles mesmos. O contato com o An-26 foi perdido em 31 de março por volta das 6 da tarde. O avião estava fazendo um voo programado sobre a Crimeia. Mais tarde, seus destroços foram encontrados em uma área montanhosa. Nosso equipamento, que os russos uma vez apreenderam, incluindo a produção, aliás, está matando eles agora e continuará matando. Bem, como poderia ser diferente? O escritório celestial está trabalhando. Bom, isso se você olhar de uma perspectiva de outro mundo. Mas na realidade, é claro, foi um erro de pilotagem. Bater um penhasco é puramente um erro de pilotagem. Segundo os propagandistas, o An-26 bateu em um penhasco. A única coisa que se pode presumir é que não havia soldados contratados, mercenários ou soldados comuns a bordo. Eles geralmente não transportam essas pessoas em voos como este. Pelo visto, havia algum tipo de equipe de comando a bordo. Parece que um grupo de oficiais estava voando para a Crimeia. Como resultado da queda, 6 tripulantes e 23 passageiros morreram. O mais provável é que os pilotos ou não beberam o suficiente ou beberam demais. Acontece mesmo. E esse problema ainda existe entre os russos até hoje. Ou seja, em vez de usar álcool para limpar as janelas, instrumentos e alguns sensores, eles primeiro bebem, depois tossem e usam o vapor que sai da boca para limpar tudo. Bem, é assim mesmo. Porque na Rússia, essa é a única forma que usam álcool para limpeza. Ao mesmo tempo, o Ministério da Defesa russo afirmou que não houve impacto danoso na aeronave e citou um mau funcionamento como a causa preliminar da queda. Não houve impacto danoso na aeronave. A causa preliminar da queda é um mau funcionamento técnico. O avião, que deveria ser preparado para o voo com todos os procedimentos e verificações pré-voo necessários, foi preparado de forma descuidada e relaxada. Mas isso também é um fator humano, ou talvez tenham sido simplesmente erros humanos, erros específicos cometidos pelos pilotos de voo, o piloto principal ou até mesmo o navegador, que por algum motivo inexplicável falhou completamente em ver a montanha enorme bem na frente deles, que é, infelizmente, exatamente onde o avião caiu. Esse descuido trágico levou ao impacto. Blogueiros ucranianos apontam que a manutenção de tais aeronaves na Rússia é agora praticamente impossível e é por isso que elas decolam com defeitos. Poderia muito bem ter havido um mau funcionamento técnico porque, bem, a Rússia simplesmente não é capaz. Afinal, esta é uma aeronave ucraniana 26 produzida na Ucrânia. Como acabou com esses orangotangos desajeitados, eles não conseguiram fazer a manutenção a tempo ou fornecer peças de reposição ucranianas adequadas. Eles estavam alimentando com algumas peças improvisadas produzidas em algum lugar em Ulyanovsk, Zlezorovsk e assim por diante. O A-26 de fabricação ucraniana pode carregar até 5,5 toneladas de carga. Ele pode operar em pistas curtas e não preparadas. Graças a isso, é usado ativamente na linha de frente. Portanto, a perda de um An-26 pronto para o combate é um retrocesso para a logística do inimigo, já que agora eles têm menos oportunidade de entregar rapidamente munição, pessoal e equipamentos. Mas não se trata apenas do AN. O exército da Federação Russa perdeu outro Su-34. Canais Z confirmaram a perda do caça-jato. Voo eterno, irmão.
Reino dos céus pra você, irmão. Há uma guarnição separada para pilotos. Esta manhã começou muito difícil e perdemos um herói que tinha acabado de passar por uma fase difícil. Eu o conhecia. Nos vimos algumas vezes no aeródromo. Como a informação já se espalhou na internet, o mais importante agora é desejarmos juntos saúde ao navegador. A vida deve continuar. Escrevem que ele tentou repelir um ataque de drones. O resultado foi previsível, escrevem os canais Z. Tudo conforme o manual. O Ministério da Defesa está escondendo por que isso aconteceu. Escutem só como os russos se orgulham das aeronaves da classe Sul. Esta aeronave pode ver tudo em 360 graus ao seu redor. Sua cabine pode resistir a um impacto direito de projéteis antiaéreos. E após o primeiro voo de teste, o piloto disse: esta máquina não foi criada por pessoas, mas pela própria aerodinâmica. A visão de 360 graus não funcionou e ela também não resistiu a um impacto direto da defesa aérea russa. Na internet, as pessoas discutem que a aeronave inimiga pode ter sido atingida ao tentar repelir um ataque de drones ucranianos. Para os russos, não basta destruírem cidades ucranianas com bombas FAB. Eles nem evitam em atingir seus próprios territórios e seu povo. Essa é a nossa defesa aérea. E o que fazemos agora, Alyosha? Não vai mais interceptar mísseis. O exército russo começou a equipar bombas FAB soviéticas com kits UMPK para lançar bombas diretamente do território russo. Mas devido às imperfeições do sistema, as bombas estão caindo em território russo. Resumindo, as janelas daquele carro ali foram estouradas. Ouviu? Apenas um buraco de cerca de 1,5 metro a 2 metros de profundidade. Assim, atingiu a fundação diretamente. As autoridades da Federação Russa tentaram esconder tais incidentes. E quando se vistam entre os afetados pelas bombas russas que caem, eles relatam que a causa foram ataques das Forças Armadas ucranianas. Estamos cuidando disso. Que Deus esteja conosco. Em 2026, pelo menos 15 bombas FAB russas já caíram na Federação Russa e nas regiões ucranianas ocupadas. Em 2025, a Rússia lançou pelo menos 143 bombas aéreas. Em 2024, pelo menos 165 bombas aéreas FAB russas caíram. Quando isso vai parar? Quando a linha de frente se afastar mais de 200 quilômetros de Belgorod, ou quando a operação militar especial terminar, pois tanto o MPK quanto o UPAB, como qualquer mecanismo, tendem a quebrar de tempos em tempos. Não sei dizer por que certas bombas caem dentro dos limites da cidade. Talvez seja porque o alvo que esta FAB deve bombardear só pode ser aproximado por tal curso de combate. É uma situação paradoxal. Aviões estão sendo derrubados pelo seu próprio lado. Mísseis estão caindo em suas próprias cidades. Erros e caos estão trabalhando contra aqueles que começaram a guerra. Com o resultado, a frente está sendo enfraquecida, não apenas por fora, mas também por dentro. E este talvez seja o sinal mais revelador. Quando um sistema começa a se destruir, ele não precisa mais de nenhum inimigo externo. Ele se vira sozinho. Escândalo! Vazamento de informações secretas para Lavrov e lobby para suspender sanções à irmã do oligarca ligado a Putin. Conversas explosivas entre o ministro das Relações Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, e seu colega do Kremlin, Lavrov, tornaram-se públicas. E acredite, esta é uma verdadeira bomba de informação. Assista agora! Um golpe para o Viktor Orbán apenas 2 semanas antes das eleições parlamentares. Jornalistas investigativos publicaram uma interceptação telefônica de uma conversa entre 2 diplomatas, os ministros das Relações Exteriores da Hungria e da Rússia, que discutem como políticos de Budapeste organizarão o levantamento de sanções em Bruxelas. Esta pode não ser a primeira conversa sobre o assunto. Szijjártó parece ser muito rápido em lembrar os nomes dos parentes de oligarcas russos. Bela maneira de dizer. Escute, tô ligando a pedido de Alisher e ele me pediu para lembrá-lo de que você estava cuidando do assunto referente à irmã dele. Ah, senhora Ismailova, sim, com certeza. O fato é que, junto com os eslovacos, estamos enviando uma proposta à União Europeia para removê-la da lista. Enviaremos na próxima semana e, como um novo período de revisão começará, esse assunto será incluído na pauta. Faremos todo o possível para que ela seja removida da lista. O fato de que a influência do Kremlin estava por trás de Szijjártó há muito deixou de ser segredo.
No final de 2021, quando Moscou já planejava a invasão da Ucrânia, o diplomata húngaro, aliado de Orbán, gabou-se da ordem da amizade que Lavrov lhe concedeu por desenvolver relações bilaterais. Em março deste ano, o The Washington Post, citando um oficial europeu, relatou que o ministro das Relações Exteriores húngaro, sem qualquer hesitação, contata a Rússia durante os intervalos entre as reuniões da União Europeia. Zakharova acusou os inimigos da Hungria de terem uma imaginação hiperativa. Viktor Orbán também abordou essa informação no ar. Claro, teremos que lidar com isso, mas quando ouvi essa crítica dirigida a ele, quase morri de rir. Como Viktor Orbán se sente agora após o vazamento de dados, enquanto seu partido perde terreno significativamente antes da votação parlamentar, é desconhecido. O próprio Sijarto decidiu apostar tudo e afirmou que nunca escondeu sua posição. Há 4 anos eu venho dizendo, e nós temos dito, que a política de sanções falhou. Causa mais danos à União Europeia do que à Rússia. Também deixamos claro inúmeras vezes que nunca concordaremos em impor sanções contra indivíduos ou empresas que sejam importantes para a segurança energética da Hungria ou para alcançar a paz, bem como contra aqueles para os quais simplesmente não há sentido ou justificativa para estarem na lista de sanções. E continuaremos a aderir a esta posição no futuro. Esta não é uma história sobre a Hungria ser contra as sanções em geral. Trata-se de assistência específica a um oligarca em particular, pela qual o ministro russo Lavrov fez lobby, sendo ele bem conhecido por suas conexões com oligarcas. Alguém realmente acredita que, por algum motivo, Lavrov achou injusto que a sanção tenha sido imposta especificamente à irmã de Usmanova, que ele decidiu puramente pela bondade de seu coração e sem qualquer contato com Alisher Usmanov fazer uma ligação e buscar justiça? Que muito poucas pessoas interpretarão esse telefonema dessa maneira. Então a justificativa de Sijarto, eu acho, é simplesmente o que se chama de controle de dano. Quando ele percebe que falar sobre deepfakes ou falsificação é inútil, que ninguém vai acreditar, ele finge que nada aconteceu. Tá tudo bem. O principal diplomata do país não representou nenhum interesse estatal da Hungria. Temos à nossa disposição provas concretas de que o ministro das Relações Exteriores do governo de Viktor Orbán, um dos funcionários mais confiáveis da Hungria, que já foi até considerado um possível sucessor de Orbán como primeiro-ministro, tem trabalhado para Moscou de uma maneira muito específica, confiante e sem qualquer remorso. E não apenas para Moscou como uma entidade estatal abstrata, mas especificamente para os interesses de clãs oligárquicos russos, o que mais uma vez nos permite lembrar a todos que, na realidade, o Estado russo é uma aliança de oficiais de segurança e criminosos. O que a Rússia paga aos atuais governantes da Hungria pela sua colaboração em Moscou e por causar problemas dentro da família europeia continua sendo uma questão em aberto para jornalistas investigativos. Até agora, Orbán e seus associados começaram a perseguir uma figura da mídia local que está expondo seus esquemas. Se os húngaros serão capazes de se livrar do jugo do governo de 16 anos de Orbán e de seu partido, ficará claro em 12 de abril. Dados preliminares de pesquisas dão motivos para esperança, mas o Kremlin não vai simplesmente entregar a carta da Hungria para a União Europeia. Capturar toda a região de Donetsk até o final deste ano. Isso teria sido ordenado por Putin aos seus comandantes militares, mas a chance de conseguir isso são próxima de zero. Eis o porquê. Detalhes completos na reportagem. O Kremlin estabeleceu novos prazos para a captura do Donbas, na Ucrânia. Kostiantini fica até 25 de abril. Toda a região de Donetsk até o final do ano. Vemos que o inimigo não possui os recursos estratégicos para operações ofensivas ao longo de, como temos notado repetidamente, 8 direções operacionais. Mas estabelecer prazos é uma coisa, e alcançar resultados reais é outra bem diferente. Segundo militares ucranianos, unidades russas já tentam entrar na própria Kostiantinivka, o que desloca automaticamente os combates para a fase urbana, a mais difícil e demorada. Os cronogramas que eles estabeleceram para si mesmos podem ser multiplicados por N meses. Se realizarem operações de assalto ativas e lançarem todos os seus recursos para capturar Kostiantinivka, na minha opinião, podem conseguir algo, mas não antes de outubro. Afinal, quanto mais o exército russo se envolve em combates urbanos, mais lento se torna o seu avanço e maior é o custo de cada metro ganho.
Ao mesmo tempo, as táticas em si permanecem as mesmas, mas estão se tornando cada vez mais desesperadas. Primeiro, grupos móveis em motocicletas e bugs são enviados. Depois, veículos blindados entram na luta. E só depois disso tentam se estabelecer na periferia e gradualmente corroer as defesas ucranianas. A guerra pode se arrastar por mais 1 ou 2 anos e as negociações para um acordo de paz chegaram a um impasse. A Ucrânia espera um novo ataque em abril e maio, mas especialistas preveem que a incapacidade russa de romper as defesas mudará o foco para ataques à infraestrutura crítica. A estratégia de Kiev causa perdas que superem o ritmo de mobilização na Federação Russa, onde cerca de 45 mil recrutas são alistados mensalmente. Enquanto milhares de soldados russos morrem todos os dias além da linha de frente, a máquina de guerra do Kremlin já busca novos recursos. Não tem volta. É uma passagem só de ida. Mas, na prática, a situação na Rússia é bem diferente. Eles se preparam para mandar para o abate aqueles que ontem mesmo estavam em salas de aula fazendo planos para o futuro, os estudantes. No início de 2026, o ministro da Ciência e Ensino Superior, Valery Falkov, em reunião fechada com reitores, emitiu uma diretriz. Pelo menos 2% dos estudantes devem assinar contratos com o Ministério da Defesa. Oficialmente, é uma orientação, mas na verdade é uma diretriz informal que, segundo fontes, foi discutida pelas lideranças universitárias de todo o país. Administrações de universidades e faculdades técnicas russas estão incentivando alunos a trancarem o curso, assinarem contrato com a defesa e irem à guerra. Esse mecanismo já está em operação. Se no fim de 2025 eram casos isolados, em fevereiro de 2026, a campanha se espalhou por quase 200 instituições, tornando o ensino um grande centro de recrutamento. Segundo dados do ano passado, havia 2 milhões de homens estudando em universidades russas. Se as universidades cumprirem as exigências do Ministério da Educação e Ciência, o exército russo receberá ao menos 44 mil novos soldados. E se a meta de 2% valer para as faculdades técnicas, um total de 76 mil jovens assinarão contratos. Além disso, não estamos falando de reservistas treinados ou soldados contratados com experiência. Contratos estão sendo oferecidos até para alunos do primeiro ano, que têm apenas de 18 ou 20 anos. Prometem aos jovens que poderão voltar aos estudos após o contrato, além de altos pagamentos e amplos benefícios por participarem da guerra na Ucrânia. Além disso, o pacote de bônus inclui a chance de transferir de um curso pago para um financiado pelo Estado. Algumas universidades ricas, como a de Moscou e a de São Petersburgo, prometem pagamentos extras com recursos próprios. Na Universidade Bauman, eles prometem tratamento gratuito em instâncias de saúde. E para aqueles que hesitam, eles sugerem abertamente o risco de expulsão. O foco principal dessa campanha não é só repor o exército, mas supostamente formar um novo tipo de força de drones. É para lá que os estudantes são direcionados, com promessas de tecnologia de guerra moderna e um serviço supostamente mais seguro. Não existem contratos especiais para operadores de drones e não há contratos de 1 ano. Eles não existem e nem podem existir. O decreto presidencial sobre a mobilização parcial continua em vigor. Durante o período de mobilização parcial, você não pode rescindir seu contrato por iniciativa própria. Na minha opinião, só existe uma saída. Se acontecer qualquer coisa em uma universidade ou escola técnica que indique o início ou a continuação da doutrinação, a única opção é fugir de lá o mais rápido possível, pegando suas coisas pelo caminho. Enquanto o ditador russo continua a esconder a real situação no fronte, um processo irreversível já começou há muito tempo dentro da própria Rússia. Um processo que, mais cedo ou mais tarde, colocará os grandes e poderosos de joelhos. O que você acha dos últimos acontecimentos? Compartilhe sua opinião nos comentários. Curte o vídeo e se inscreve para ficar por dentro das principais notícias. Até logo!